Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Cultura Medieval Portuguesa. Hoje, vamos viajar até as raízes profundas da história portuguesa para conhecer a Ordem de São Bento, uma das ordens religiosas que se integra da aula 8. Provavelmente já ouviram a expressão trabalho de beneditino, aquele trabalho paciente e minucioso. Mas será que sabem de onde vem? Vem destes monges que, fundados por São Bento de Núrcia no século VI, ajudaram a construir a civilização ocidental e a própria identidade de Portugal. O lema deles era simples, mas poderoso: ora elabora, ou seja, reza e trabalha. E vamos descobrir como esta regra moldou o país. A ordem chega com força a Portugal no século XI. Este encontra-se num período decisivo, a reorganização do território portucalense e a reforma gregoriana. Ao contrário de outros monges que fugiam para desertos isolados, os beneditinos, ou monges negros, devido à cor do seu hábito, instalaram-se fortemente no norte de Portugal, na região de entre Douro e Minho. Eles não foram apenas meros religiosos, foram verdadeiros estruturadores do território, organizando paróquias e dinamizando a economia local. Mas como era o dia a dia nestes mosteiros? A vida era regida por um equilíbrio sábio entre três pilares: a oração, a leitura sagrada e o trabalho manual. Imaginem cidades de Deus autossuficientes. O ritmo do dia não era marcado pelo relógio como hoje, mas pelo toque dos sinos para as horas canônicas. Havia uma hierarquia clara. O abade era visto como representante de Cristo, a quem se devia total obediência. E uma vez que entravam, os monges faziam voto de estabilidade, ficavam naquele mosteiro para a vida. E a música? A música era central. A liturgia era celebrada com uma solenidade impressionante. O canto gregoriano era cultivado com rigor. Mais tarde, com a chegada do Barroco, esta tradição evoluiu para a instalação de órgãos de tubos monumentais. Um exemplo magnífico são os órgãos históricos do mosteiro de Tibães e de Pombeiro. Instrumentos que enchiam as naves de som e elevavam o espírito. Passando à cultura, os beneditinos foram os grandes guardiões do saber. Numa época sem imprensa e sem internet, os seus mosteiros possuíam scriptória, salas de escrita onde os monges copiavam manuscritos à mão. Graças a eles, salvou-se grande parte da cultura clássica e teológica. Um exemplo de excelência disto é o Apocalipse de Lorvão, de 1189. Este manuscrito, com as suas iluminuras vibrantes, é tão importante que hoje é reconhecido como Memória do Mundo pela Unesco. E a sua arquitetura, desde as torres românicas defensivas, como em Travanca, até a talha dourada exuberante do século XVIII, com o estilo rococó de mestres como André Soares, moldou a paisagem artística de Portugal. Mas não pensem que eles ficavam apenas a rezar e a ler. Lembra-se do Labora. Os mosteiros também eram potências econômicas. No Minho, foram estes os grandes impulsionadores da agricultura, especificamente da viticultura. Documentos antigos provam que mosteiros como o de Alpendurada e o de Pombeiro foram centrais na produção e comércio do que hoje chamamos de vinho verde, usando técnicas engenhosas para aproveitar a terra ao máximo. E além disto, tinham também um papel social insubstituível. A regra de São Bento impunha o cuidado com os doentes. Isso levou à criação de boticas, as chamadas farmácias conventuais. A botica do Mosteiro de Refógios de Basto é um caso notável, onde o monge Frei João de Jesus Maria, no século XVIII, produziu ciência farmacêutica avançada, usando até plantas medicinais vindas do Brasil. Além disso, muitos mosteiros tinham a roda dos expostos, um mecanismo onde recém-nascidos eram deixados anonimamente, garantindo que crianças abandonadas fossem acolhidas e educadas pela comunidade. Para terminar a parte histórica, é importante perceber como se organizavam. Tivemos mosteiros fundacionais antiquíssimos, como o de Paço de Souza. Mas o grande momento de viragem dá-se em 1567. Após o Concílio de Trento, cria-se a Congregação de São Bento de Portugal. É aqui que o mosteiro de São Martinho de Tibães, perto de Braga, ganha um estatuto especial, tornando-se a casa-mãe. Tibães funcionava como o cérebro de uma rede gigantesca que incluía mosteiros em Portugal e no Brasil, acumulando arte e influência política até a extinção das ordens religiosas em Portugal em 1834.
Em suma, a Ordem de São Bento foi muito mais do que um grupo religioso. Foi uma força estruturante da identidade nacional portuguesa, especialmente a norte. Os seus mosteiros foram refúgios espirituais, sim, mas também centros de inovação agrícola, focos de arte erudita e os primeiros hospitais para muitas populações. O seu legado permanece vivo, na pedra dos monumentos, nos livros que preservaram e na paisagem que ajudaram a desenhar. Como sempre, não se esqueça de deixar o seu gosto e de subscrever o nosso canal para não perder conteúdo como este. Obrigado por assistirem e até a próxima aula.